Uma vez eu perguntei a um amigo que é administrador de empresa se ele contrataria pessoas com o perfil dos apóstolos, gente como Pedro, João. Logicamente eu falei antes da conversão a Jesus. Eu não disse quem eram as pessoas, eu só dei o perfil. E ele disse, olha, é difícil contratar gente desse jeito. Bem, a verdade é que Jesus contratou, entre aspas, gente como João, Pedro, Mateus, para serem os seus discípulos. Ele confiou grandes responsabilidades para esses homens e eles corresponderam e fizeram uma revolução no mundo. Sabe, o nosso Deus é um Deus de oportunidades e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Pega a tua Bíblia e não sai daí, porque está apenas começando o Fé para Hoje. Já que nós estamos falando de oportunidade, eu quero te dar a oportunidade de receber um presente da Novo Tempo. E o presente é o DVD O Sentido da Fé. Nesse DVD eu gravei 15 temas que vão te ajudar a se aprofundar nos conceitos da fé cristã. Nós temos temas muito interessantes aqui. Por exemplo, o tema 1 é sobre a existência de Deus. Por que você pode crer que Deus existe? O tema 6, por exemplo, é fé e a cosmovisão cristã. Você sabe o que significa isso? Quais são as bases da cosmovisão? Você vai aprender aqui. O tema 15 é sobre a decisão da fé. E como é que você faz para ter esse DVD? Primeira informação importante é de graça, completamente de graça. Depois você só precisa ligar para nós ou entrar em contato e pedir. A primeira forma de entrar em contato é ligando para 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse número é só no horário comercial, tá bom? No horário comercial você liga, faz um cadastro com o pessoal da Escola Bíblica e vai para sua casa de graça. A segunda forma é entrando no site biblia.com.br. Nesse site você mesmo faz o seu cadastro, clica na imagem do DVD lá e vai para sua casa sem custo algum. Ou a terceira forma é apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Você abre a câmera do celular, aponta para cá, vai abrir um link na tela do seu celular, você clica nele, aí faz o seu cadastro e o DVD vai para sua casa sem custo algum. É um presente dos Anjos da Esperança para você e é um presente da Novo Tempo também. A Bíblia descreve assim o momento. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Marcos 3, 13 a 19. Quando eu leio esse texto, logo algumas perguntas vêm à minha cabeça. A primeira é, por que depois de uma noite inteira de oração, Jesus escolheu gente como Pedro, João, enfim, gente como os discípulos para estar junto dele? Outra pergunta que me vem é, por que Jesus não escolheu gente melhor? Por que ele escolheu gente tão ruim para ser seu discípulo? Eu quero destacar dessa passagem bíblica da escolha dos discípulos um primeiro ponto que eu considero fundamental. Antes de tomar uma decisão tão importante, Jesus passou a noite inteira em oração. Sabe, a oração é um fator importantíssimo
para a gente conseguir tomar boas decisões na vida. Eu não sei se você tem o costume de orar, mas se não tem, eu convido a ter. Fale com Deus, abra seu coração, diga a Ele: Senhor, amanhã eu tenho uma decisão difícil para tomar, me ajuda. Porque Jesus fez exatamente isso. Ele passou a noite inteira em oração para conseguir tomar a decisão da escolha dos 12 discípulos. Mas tem um ponto interessante aqui. Se você olhar de maneira displicente, você vai pensar que aquela noite inteira de oração não deu um grande resultado, porque ele escolheu gente muito ruim para ser seu discípulo. Vou te dar 2 exemplos. O primeiro é Pedro. Pedro era um homem bruto, um homem que não media as palavras, um homem violento que resolvia as coisas na violência. Será que Jesus fez uma boa escolha? Outra pessoa que eu quero te exemplificar é Mateus. Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, portanto, alguém que muito provavelmente roubava os seus compatriotas. Será que esse seria um bom discípulo? Parece que Jesus não fez boas escolhas, não é? Há algo muito interessante no chamado desses 2 homens. Simão e Mateus estavam em posições político-sociais contrárias. Mateus, um traidor, e Pedro, um ativista do nacionalismo. Mas Jesus os juntou no mesmo grupo. O cristianismo une os diferentes. Isso deveria nos fazer pensar. Mas quero continuar descrevendo mais os escolhidos de Cristo. João foi identificado no texto, junto com seu irmão, como o filho do trovão. Isto se referia à sua natureza agressiva. João não tinha amor pelos perdidos. Um exemplo disso foi o episódio em que pessoas não receberam Jesus e João sugeriu que pedissem fogo do céu para consumi-los, em Lucas 9:54. Se nós afirmarmos que Jesus escolheu gente de caráter ruim, nós não estaremos errados. Até porque, se Jesus fosse escolher só pessoas de caráter bom, ele não teria nenhuma opção entre os seres humanos, nem naquela época, nem hoje, não é? Todos nós temos defeitos de caráter. Mas aqueles homens, tanto Pedro quanto Mateus, que eu dei como exemplo para vocês, quanto todos os outros discípulos, eles eram ruins, mas tinham pelo menos 2 características que os fazia aptos a serem seguidores de Jesus. A primeira era que eles foram atraídos por Jesus. Quando eles olharam para Jesus, eles se sentiram atraídos por Jesus, por sua espiritualidade, por tudo que Jesus apresentava. E essa é uma característica de um discípulo. E a segunda é que eles tinham um coração aberto para a transformação. Então, se nós temos essas 2 características, atraídos por Jesus e abertos à transformação, nós também podemos ser seus discípulos. Não podemos passar por este fato sem tirarmos uma lição. Muitos têm vergonha de serem identificados como cristãos. Esse tipo de gente está fora dos padrões dos que podem ser escolhidos por Jesus. O Criador pode escolher desonestos, agressivos, mentirosos, mas nunca escolhe aqueles que se envergonham dele. Jesus colocou alguns requisitos para que os discípulos pudessem estar ao lado dele, trabalhando com ele. E o primeiro requisito foi exatamente esse: estar com ele. Isso parece ser um detalhe bobo do texto, mas não é. Não é um detalhe pequeno, é um detalhe extremamente fundamental, porque estar com Jesus é o grande fator de transformação da vida. Se você parar para analisar a sua vida, você vai perceber que não existem muitas qualidades para um discípulo de Jesus. A minha vida é do mesmo jeito. E a única solução é se nós estivermos com Ele, porque ao estarmos com Jesus, nós teremos as nossas características ruins transformadas. Quando você e eu somos chamados para compor a lista dos discípulos modernos de Cristo, também nos encontramos na mesma situação dos 12 primeiros. Somos ruins, cheios de erros e de aspectos negativos no caráter. Mas se passarmos tempo com o Mestre, seremos transformados à sua imagem e poderemos exercer nossas funções satisfatoriamente. O segundo passo foi enviar os discípulos a pregar. E essa é a ordem mesmo. Primeiro eles estiveram com Jesus e depois eles estavam aptos a ir pregar.
porque sem estar com Jesus a gente não tem como pregar dele. Ninguém pode entregar algo que não tem, não é? Então a gente só pode entregar Jesus para as pessoas se nós tivermos Jesus. E aí finalmente o terceiro requisito, ou o terceiro passo, foi libertar as pessoas do poder do inimigo. Então vejam, primeiro eles estiveram com Jesus, depois eles estavam aptos a pregar sobre Jesus e então eles estavam aptos a libertar as pessoas do poder do inimigo. Esses três passos podem ser dados por nós também. Aliás, eu diria, devem ser dados por nós. Nós precisamos estar com Jesus, falar de Jesus e ajudar as pessoas a se libertarem das garras do inimigo. Quando eu penso no convite que Jesus fez aos discípulos, me vem à mente pelo menos três motivos para aquele convite. O primeiro é que era uma oportunidade de mudança para os discípulos. Eles eram pessoas ruins, como eu e você, mas quando eles se aproximaram de Jesus, eles tiveram a sua oportunidade de mudança, de mudar de vida, de mudar de caráter. A segunda razão é a seguinte, é que ao se aproximar dos pecadores, os discípulos teriam compaixão dos pecadores. Afinal de contas, eles sabiam quem eram e quem se tornaram por encontrar com Jesus. E eles sabiam que as pessoas com quem eles se encontrariam também poderiam ter aquela transformação. E o terceiro motivo é que os discípulos nunca desistiriam das pessoas, porque Jesus não desistiu deles. Você percebe? Quando Jesus convida pecadores para serem seus discípulos, é porque esses pecadores se identificarão com outros pecadores a quem pregarão a mensagem. Eu louvo a Deus porque Jesus escolhe pessoas como Pedro, como João, como Mateus, como Felipe, como você. Porque se Jesus fosse escolher somente pessoas perfeitas, pessoas boas para serem seus discípulos, nenhum de nós teria sido escolhido. Sabe, Jesus pega gente como nós e transforma. É só você parar para olhar quem era Pedro antes de Jesus e Pedro depois de Jesus. Mateus antes de Jesus e Mateus depois de Jesus. E você olhar quem era você antes de Jesus e quem é você depois de Jesus. Graças a Deus, porque Ele escolhe gente como nós. Hoje, Deus age do mesmo jeito que agiu no passado. Aquele que chamou os pescadores da Galileia chama ainda homens a seu serviço e está tão disposto a manifestar por nosso intermédio o seu poder como por meio dos primeiros discípulos. Imperfeitos e pecadores como possamos ser, o Senhor estende-nos o oferecimento da comunhão com Ele, do aprendizado com Cristo. Convida-nos e coloca-nos sob as instruções divinas para que, unindo-nos a Cristo, possamos realizar as obras de Deus. Eu vi de perto uma história de transformação fantástica. Eu vou tentar resumi-la para você aqui. Eu e alguns amigos estávamos fazendo um trabalho de evangelismo numa tenda, em uma comunidade no interior da Bahia. Bem, naquela tenda, como era no meio da rua, todo dia a gente tinha que colocar as cadeiras e tirar as cadeiras. E tinha uma pessoa que nos ajudava sempre, era o Antônio. Só que nos primeiros dias ele foi muito bêbado. A gente nem sabe como é que ele conseguia levar as cadeiras. Mas ele ia, sentava lá no fundo, às vezes dormia, assistia. E aos poucos, ao passar dos dias, ele ia menos bêbado. Até que um dia ele foi sóbrio. E ele começou a acompanhar todos os dias aquela programação, ouvir a Bíblia, fazer o estudo bíblico. E ele decidiu-se no final da programação a ser batizado. Hoje, o Antônio é líder da igreja fundada a partir daquele evangelismo. Se você olha para o Antônio hoje, você nem imagina que um dia ele foi um bêbado que dava trabalho para a família e que era mal visto pela comunidade. Hoje ele é respeitado. E sabe quem foi que fez essa transformação? A mesma pessoa que transformou Pedro, Tiago, João, Mateus
Jesus Cristo, que pode transformar você também e a mim. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14:30. Eu confesso a você que eu gosto mais de ler do que de fazer os afazeres domésticos ali. Mas não é justo que a minha esposa cuide sozinha da casa, afinal de contas eu também moro lá. A verdade é que se ninguém cuidar da casa, o lixo vai se acumular, a sujeira vai se acumular e vai ficar ruim de morar ali. Isso é uma verdade também para a nossa mente e para a nossa espiritualidade. Se nós não cuidarmos da nossa espiritualidade, não fizermos periodicamente uma faxina espiritual, a nossa vida vai ficar cheia de sujeiras e a gente vai acabar abandonando a fé. Algo semelhante acontece com a nossa mente. Ao andarmos pelas ruas, assistirmos TV, vermos filmes, conversarmos com pessoas, aos poucos vão se acumulando algumas sujeiras do pecado em nossa mente. Impurezas como a inveja, citada no provérbio, a imoralidade, a raiva, a fofoca, vão deixando o ambiente da nossa mente cada vez mais poluído. Por isso, periodicamente precisamos fazer uma faxina espiritual. Ter o coração em paz, ou, em outros termos, a consciência limpa, é a forma de podermos caminhar em paz pela vida. Ninguém que carregue na mente pesos do pecado, culpa por erros do passado ou planos impuros para o futuro conseguirá viver de forma tranquila. Se você for parecido ou parecida comigo, você vai se incomodar muito quando olha para si mesmo e percebe os seus defeitos de caráter, as suas tendências ruins, as coisas que você faz, mas não gostaria de fazer. Sabe, essa é uma característica dos seres humanos. Aqui em Zacarias, no capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim: Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Eu gosto dessa cena aqui, dessa visão de Zacarias, porque ela exibe exatamente aquilo que acontece entre nós e Deus. Nós não temos o poder de tirar as vestes impuras de nós, mas nós temos a obrigação de reconhecer que nós somos ruins, que temos características ruins. Aí a gente se aproxima de Deus e Ele tira de nós essas coisas impuras. O que você pensa quando ouve a expressão de novo? Geralmente a gente pensa alguma coisa ruim, né? Ah, alguém que errou de novo, que caiu de novo, que, sei lá, foi preso de novo. Mas essa expressão não tem só conotações ruins. Você pode pensar, por exemplo, em alguém que venceu de novo, alguém com quem você se encontrou de novo, ou alguém que teve uma promoção de novo, enfim. Essa expressão de novo pode ter ambas as conotações. De novo, pode ser ainda uma referência a um novo momento que você tem para recomeçar. O poeta Mário Quintana pensou um pouco sobre o recomeço e disse: Bendito quem inventou o belo truque do calendário, pois o bom da segunda-feira, do dia 1º do mês e de cada ano novo é que nos dão a impressão de que a vida não continua, mas apenas recomeça. Ele disse ainda: Tudo tem começo e meio. O fim só existe para quem não percebe o recomeço. Como eu te falei, o novo ou o de novo depende de você. Você pode fazer ou promover coisas novas na sua vida. Lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, o sábio, numa perspectiva realista da vida, ele diz que não há nada de novo debaixo do sol.
Ele estava se referindo especialmente às coisas humanas, mas do ponto de vista divino, tudo pode se fazer novo. E nesse momento, você pode ter uma nova oportunidade, como a gente vem conversando aqui nesse programa. Basta você apelar para Jesus e Ele pode fazer tudo novo, de novo, na sua vida. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Provérbios 16:4. Você por acaso se assustou com esse texto de Provérbios? Parece que Deus está dizendo que criou pessoas para sofrerem e fazerem o mal, não é? Mas não é isso que ele quer dizer. O sentido original do texto é que Deus permite que cada coisa ou que cada pessoa colha as consequências daquilo que fez. Por exemplo, alguém que fez uma coisa má, colhe o mal. Alguém que fez uma coisa boa, colhe o bem. Então, o que ele está falando ali não é de predestinação ou de uma crueldade de um Deus que criou pessoas para sofrer, não é isso. O que ele está falando nesse texto é que Deus permite que nós colhamos as consequências das coisas que nós escolhemos. É aquela velha lei da causa e da consequência. Deus trabalha assim. Deus não planejou o pecado e o sofrimento. Ele criou um mundo sem defeitos. As pessoas se relacionavam perfeitamente umas com as outras, com Deus e com a natureza. Mas, usando a sua liberdade, o homem resolveu se afastar desse plano perfeito. Quando Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus, comendo o fruto proibido, as coisas deixaram de ser como Deus planejara. Hoje vivemos em um planeta diferente daquele que estava nos planos originais de Jesus Cristo. Colhemos hoje as consequências daquela mordida no fruto do conhecimento do bem e do mal. É como afirmou o próprio Salomão: tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Eclesiastes 7:29. Foi assim que aconteceu no Éden e é assim que continua acontecendo hoje. Nós complicamos as coisas simples e estragamos as coisas boas. Mas nem tudo está perdido. A mesma liberdade que nos tirou do Éden pode nos levar de volta para lá. Isso, a liberdade que os seres humanos usaram para aderir ao pecado é a mesma liberdade que os seres humanos podem usar para pedir ajuda a Deus, para pedir que Ele nos restaure e nos salve. Deus não predestinou ninguém para a salvação nem para a perdição. É uma escolha nossa e eu espero que nesse momento você escolha ser salvo, porque essa é a sua parte, escolher, e Jesus faz todo o restante. A Bíblia apresenta Deus como um pai, e essa metáfora é muito importante para a gente compreender o quanto Deus quer transformar a nossa vida. Todo pai gosta de ver seu filho feliz, e todo pai gosta de suprir as necessidades dos seus filhos. Eu tenho um filho, ele tem 6 anos, e a coisa mais feliz para mim é perceber que ele pode me pedir comida, por exemplo, e eu posso prover comida. Ele pode me pedir abrigo e eu posso prover abrigo. Ele pode me pedir proteção e eu posso prover proteção. Deus, enquanto Pai, exerce essa função também e fica feliz em exercê-la. Deus quer nos prover o nosso alimento, a nossa proteção, Ele quer nos dar segurança, mas acima de tudo, Deus é um Pai que gosta de ajudar seus filhos no processo de transformação. Se você identificou na sua vida um aspecto que precisa ser transformado, se você precisa de uma segunda chance em alguma área da sua vida, então é para Deus que você tem que pedir, porque Ele nunca deixará de atender ao pedido de um filho dele, que identifica que precisa ser transformado e se tornar cada vez mais semelhante ao Pai.
Bem, esse é o momento da gente aplicar à nossa vida aquilo que nós estudamos na nossa conversa de hoje. E eu espero que você tenha compreendido que Deus dá oportunidades para todas as pessoas, todas, para mim, para você, assim como deu para os discípulos. E não importa se você é uma pessoa que faz tudo certinho ou uma pessoa que faz tudo errado, porque para Deus o que importa é o que você será depois dele. Sabe, nós não somos nem melhores nem piores que Pedro, João, Mateus, Tiago, Bartolomeu ou qualquer outro discípulo. Nós somos tão humanos quanto eles eram. E nós temos tantas possibilidades de sermos bênçãos para o mundo quanto eles tiveram. O grande segredo, a grande diferença é nesse momento você abrir o coração para Jesus e dizer: Senhor, faz em mim o mesmo trabalho que você fez em Pedro. E sabe de uma coisa? Ele é o maior interessado em fazer. Abre teu coração e só aguarda o que Jesus fará na sua vida. Eu espero que você tenha entendido que Deus quer te dar uma nova chance. E não tem uma maneira melhor de terminarmos essa nossa conversa senão lendo um apelo do Espírito Santo feito a cada um de nós através do apóstolo Paulo. Está em Hebreus capítulo 3, versículo 15, e diz o seguinte: Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo a referência ao povo de Israel no Antigo Testamento. Por muitas vezes Deus apelou ao coração deles e eles se rebelaram contra Deus. O resultado foi que muitos e muitos se perderam. Com a possibilidade de serem salvos, acabaram se perdendo não por causa de Deus, mas por causa da sua própria rebelião. O apóstolo Paulo faz esse apelo baseado no Antigo Testamento, mas olhando para os seus ouvintes naquele momento e para nós também pela inspiração. É por isso que hoje, usando as palavras do apóstolo Paulo, eu falo com você. Se você estiver ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Há algum aspecto na sua vida que precisa ser mudado. Você precisa de uma segunda chance na sua vida espiritual, na sua vida matrimonial ou em qualquer outra área. Então, não endureça o seu coração. Permita que Deus trabalhe nele e faça as transformações que precisam ser feitas. Ele quer fazer isso agora, para que você possa ir para a eternidade.